se inscreva no canal, curta e compartilhe. Temos vídeos novos todos os dias, 2 vezes por dia. O monge do Cerrado, Uberaba. Certa manhã, decidi explorar uma trilha pouco conhecida que serpenteava pelo cerrado próximo a Uberaba. O clima estava ameno, o céu azul, e o silêncio quebrado apenas pelo som do vento nas folhas secas. Enquanto caminhava, notei pegadas estranhas no solo, grandes, mas com formato inusitado, como se fossem pés humanos descalços. A curiosidade falou mais alto, e segui as marcas. A trilha parecia se aprofundar em um trecho mais denso da vegetação. Os galhos retorcidos formavam uma espécie de túnel natural, e a luminosidade diminuía conforme eu avançava. Depois de algum tempo, ouvi um som peculiar, parecia uma melodia suave, cantada em um idioma desconhecido. Meus passos hesitaram, mas o som exerceu um fascínio irresistível. Cheguei a uma pequena clareira, onde uma figura solitária estava ajoelhada ao lado de um riacho. Era um homem idoso, vestindo um hábito marrom simples, com um capuz que cobria parcialmente seu rosto. Ele parecia estar em profunda meditação ou oração. Mesmo à distância, pude sentir uma presença estranha no ar, não era medo, mas uma sensação de algo além da compreensão. Olá, arrisquei dizer, minha voz soando quase fora de lugar naquele ambiente. Ele abriu os olhos lentamente e se virou em minha direção. Seus olhos eram de um azul intenso, quase brilhante, e pareciam enxergar além da superfície. Ele não falou, mas fez um gesto com a mão, indicando que eu deveria me aproximar. Hesitei por um momento, mas a curiosidade venceu. Quando me aproximei, percebi que ao redor dele havia pequenos objetos espalhados, pedras polidas, folhas dispostas em formas geométricas e um pote de barro com algo que parecia água, mas refletia cores incomuns. Tudo parecia parte de algum ritual. Você busca respostas, mas faz as perguntas erradas, disse ele, sua voz grave carregada de significado. Fiquei sem palavras. Como ele sabia que eu estava em busca de algo? Talvez fosse o modo como me comportei, mas havia algo mais em seu tom. Quem é você? Consegui perguntar, ainda tentando processar a estranheza do momento. Ele apenas sorriu, um sorriso enigmático, como se minha pergunta fosse ao mesmo tempo pertinente e irrelevante. Sou apenas um guardião do que é esquecido, respondeu. Naquele momento, senti um calafrio. As palavras dele pareciam ecoar de forma estranha, como se o cerrado inteiro tivesse ouvido. Eu sabia que aquele encontro era o começo de algo muito maior, mas ainda não fazia ideia do que estava por vir. Sentado em uma pedra ao lado dele, escutei enquanto o homem contava sua história. Ele se apresentou apenas como o monge, um nome que parecia mais título do que identidade. Ele disse que vivia no cerrado há décadas, longe do mundo dos homens, guardando segredos que não podiam ser esquecidos. O cerrado é mais antigo do que muitos imaginam, disse ele, olhando para o horizonte. Aqui, as forças da terra são fortes, mas poucos ainda sabem ouvir suas vozes. Ele contou que, em tempos antigos, a região era considerada sagrada por tribos que respeitavam seus espíritos. Mas o homem moderno esqueceu. Ele cava, queima e destrói, sem perceber o que desperta. Enquanto ele falava, senti um peso em suas palavras. Era como se o cerrado tivesse testemunhado coisas que a humanidade preferia ignorar. O monge mencionou criaturas que habitavam as sombras, forças que protegiam a terra, mas que também podiam se voltar contra aqueles que ameaçavam o equilíbrio. Ele tirou do bolso uma pequena pedra vermelha e entregou-a a mim. Isto é parte de algo maior, disse ele. A pedra parecia comum à primeira vista, mas quando a segurei, senti um calor estranho irradiando dela. Era como se tivesse vida própria. Você está ligado a este lugar, mesmo sem saber, continuou. Por isso as trilhas te trouxeram até mim. Eu não sabia o que responder. Nunca acreditei em destinos ou forças místicas, mas algo naquele encontro mexeu comigo de uma forma que não conseguia explicar. O monge então levantou-se e olhou para o céu, onde o sol começava a se pôr. O cerrado fala em silêncio, disse ele. Ouça, e encontrará o que procura. Antes que eu pudesse perguntar mais, ele começou a se afastar pela trilha, desaparecendo rapidamente na vegetação como se fosse parte dela.
Ainda segurando a pedra, decidi voltar para casa. Mas, enquanto caminhava, comecei a perceber coisas que antes passavam despercebidas: o movimento das folhas, os padrões no chão, os sons ao longe. Era como se o monge tivesse me dado novos olhos para enxergar o mundo. Ao chegar em casa, coloquei a pedra em cima da mesa e fiquei encarando-a, sem saber exatamente o que fazer. Mas, no fundo, sabia que aquele era apenas o início de uma jornada muito maior. Naquela noite, acordei com um som estranho vindo de fora. Parecia um murmúrio distante, mas não havia ninguém por perto. Levantei-me e olhei pela janela, mas tudo estava escuro e quieto. A pedra sobre a mesa, no entanto, parecia diferente. Ela brilhava levemente, emitindo um tom avermelhado que pulsava como um coração. Sem pensar muito, peguei a pedra e senti novamente aquele calor peculiar. O murmúrio ficou mais forte, como se estivesse dentro da minha cabeça. Algo me dizia que eu precisava voltar à trilha, mesmo sendo madrugada. Peguei uma lanterna e saí de casa, sentindo que estava sendo guiado por uma força que não podia ignorar. Ao chegar à entrada da trilha, percebi que tudo parecia diferente. A vegetação parecia mais densa, e o ar carregava um cheiro terroso intenso. A luz da lanterna iluminava pouco, como se a escuridão fosse mais espessa do que o normal. Mesmo assim, continuei avançando, guiado pelo brilho da pedra em minha mão. Depois de alguns minutos de caminhada, cheguei novamente à clareira onde havia encontrado o monge. Ele estava lá, como se já soubesse que eu voltaria. Sem dizer uma palavra, ele estendeu a mão, pedindo a pedra. Entreguei-a, e ele a colocou dentro do pote de barro que carregava. O brilho da pedra se intensificou, iluminando a clareira inteira por um breve instante. O que está prestes a acontecer exigirá coragem, disse ele, olhando diretamente para mim. O equilíbrio está ameaçado, e aqueles que dormem nas profundezas começaram a despertar. Perguntei o que ele queria dizer, mas ele apenas me entregou o pote, dizendo: leve isso ao coração do cerrado. Você saberá onde é. A missão parecia absurda, mas algo dentro de mim dizia que era real. O monge apontou para uma direção, e quando olhei, vi um caminho que não estava lá antes. Era estreito, cercado por árvores retorcidas e sombras inquietantes. Quando me virei para agradecê-lo, ele já havia desaparecido novamente. Com o pote em mãos, segui pela trilha misteriosa. Cada passo parecia me levar mais fundo em um mundo diferente, onde o tempo e o espaço não seguiam as regras que eu conhecia. O murmúrio estava mais alto agora, e eu sentia que algo aguardava por mim no fim do caminho. A trilha terminou em uma grande caverna, cuja entrada era adornada por pedras gigantescas cobertas de musgo. Havia símbolos gravados nas rochas, mas não consegui reconhecê-los. O murmúrio agora era um canto, vindo do interior da caverna. Respirei fundo e entrei, sentindo o peso do pote em minhas mãos. Lá dentro, o ar era denso e úmido. A luz da pedra dentro do pote iluminava o caminho, revelando paredes cheias de inscrições antigas. Elas pareciam contar histórias de criaturas e forças elementares que protegiam o cerrado. Finalmente, cheguei a uma grande câmara, onde um círculo de pedras formava o centro do espaço. No meio do círculo, havia uma pequena depressão no solo, como se esperasse pelo pote que eu carregava. O canto era ensurdecedor agora, mas eu já não sentia medo, apenas um estranho senso de propósito. Coloquei o pote no centro, e assim que fiz isso, a caverna começou a vibrar. A luz da pedra se expandiu, preenchendo todo o espaço com um brilho dourado. Senti uma energia percorrer meu corpo, conectando-me a algo muito maior do que eu. Era como se o cerrado inteiro estivesse vivo, e eu pudesse sentir seu pulso, sua força, sua dor. De repente, ouvi a voz do monge, clara como nunca: você fez sua parte. O equilíbrio será restaurado, mas o preço é alto. Antes que pudesse perguntar o que ele queria dizer, a luz se dissipou, e a caverna ficou em silêncio novamente. O pote e a pedra haviam desaparecido, mas o canto ainda ecoava suavemente em minha mente. Saí da caverna sentindo que algo havia mudado em mim. O cerrado parecia mais vivo, como se me agradecesse de alguma forma.
Quando cheguei à entrada da trilha, vi o monge pela última vez, acenando de longe antes de desaparecer entre as árvores. Desde aquele dia, nunca mais vi o monge, mas sua presença ainda vive em minha memória. A pedra e o pote podem ter desaparecido, mas a conexão com o cerrado permanece. Sempre que ouço o vento passando pelas árvores ou o som dos riachos, sinto que o guardião ainda está lá, zelando pelo equilíbrio. E agora, de alguma forma, eu também sou parte disso.